Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesta noite. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui reunidos para adorarmos, glorificarmos o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, buscar do nosso Deus as suas ricas bênçãos sobre nossas vidas. Nesse momento que estamos iniciando o nosso culto da família, hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde o mundo comemora esta data maravilhosa. Aqui estamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos que vão estar conosco através desse culto, dessa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Estaremos nesse momento orando nosso Deus para darmos a abertura nesse culto. Logo após a nossa oração, o irmão Cristiano e a irmã Lorena estarão louvando a Deus com um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Logo em seguida estaremos lendo a palavra de Deus e também fazendo uma rápida meditação na palavra de Deus. E no final da mensagem, antes da oração, nós estaremos também ouvindo a irmã Rebeca a adorar e a glorificar o nome do Senhor. Convido a todos para nós orar ao nosso Deus agora. Senhor Deus, nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, mais um dia nós passamos na Tua presença, mais um dia glorioso, no qual o Senhor tem guardado e abençoado o seu povo debaixo das Tuas mãos. Estamos alegres, pois até aqui tem nos ajudado e nos abençoado o Senhor. A Ti seja tributado toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Que as nossas orações, que os nossos louvores venham chegar diante da Tua presença como oferta agradável diante de Ti, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, o propósito de adorarmos e glorificarmos o Teu nome. E colocarmos nas Tuas mãos, meu Pai, todas as nossas necessidades, ansiedades, incertezas, tudo, meu Deus, colocarmos nas Tuas mãos. E eu Te peço, meu Pai, que o Senhor venha nessa noite de encontro com o Teu povo. Coloque as Tuas mãos, Tuas boas mãos salvadoras, que foram cravadas ali no Calvário para nos salvar. Coloque sobre a vida de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Cuida da Tua igreja, meu Deus, aqui em Bandeirantes. Cuida da Tua igreja no nosso estado do Paraná. Cuida da Tua igreja, meu Pai, no Brasil. Cuida da Tua igreja no mundo, meu Pai. Pai, cuida também, meu Deus, de todas as equipes médicas que estão trabalhando em prol da saúde, de muitos que estão ficando enfermos por causa, meu Deus, do Covid-19. Todos aqueles que estão envolvidos de uma forma ou de outra, os médicos, enfermagem, laboratórios, limpeza, condutores, coloca as Tuas mãos, recepcionista, proteja a todos, meu Pai. Pai amado, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. O louvor que Teu servo, irmão Cristiano, meu Pai, que a Tua serva, irmã Lorena, estarão nesse momento adorando e glorificando o Teu nome. Receba para a glória do Teu nome, meu Deus. Amém. Cristiano, Lorena, louvando ao Senhor. Mas é só orando que eu encontro paz.
da aflição, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que meus pés não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer. Não te adorar, ser um oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço nada na aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. Muito bem, prezados irmãos em Cristo Jesus, nesse momento, uma rápida reflexão na palavra de Deus. Nós estaremos, nesta oportunidade, observando os benefícios em que a Igreja do Senhor tem através da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que não dizermos até o mundo, os benefícios que eles desfrutam através da ressurreição de Jesus. No Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, no capítulo de número 16, do versículo 1 até o versículo 8, nós iremos ler uma mensagem nesse momento para a nossa meditação, que nos diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. E de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém. Com essa leitura da palavra de Deus, nós passaremos então a meditar um pouco nessa noite sobre a ressurreição de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Como dizem muitos teólogos, e eu creio, acredito, eu penso assim também, que um dos maiores milagres registrados na Bíblia Sagrada foi o milagre da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós glorificamos o nome do Senhor por causa disto. E esse milagre da ressurreição, ele foi, sempre será testemunhados por testemunhas
através dos séculos que vão passando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 3, Lucas diz que depois dele ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Jesus Cristo ressuscitou. Certo que ele foi morto, ele foi sepultado, mas na manhã do terceiro dia, no domingo, ele ressuscita vitorioso, glorioso, para a glória e para a honra do nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos fazer menção de uma leitura também, para nossa melhor compreensão na palavra de Deus, o que Paulo escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, do versículo 3 até o versículo de número 10, observem, prezados irmãos, o que o apóstolo Paulo diz. 15:3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, foi visto por Pedro, e pelos 12, todos 12 viram o Senhor. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Observa, querida igreja, o apóstolo Paulo lhe testemunha a respeito da morte, a respeito do sepulcro e a respeito da ressurreição de Jesus. E ele testifica também que o Senhor foi visto depois da ressurreição por Cefas, que o Senhor foi visto depois da ressurreição pelos demais apóstolos, que o Senhor foi visto por mais de 500 irmãos, certo que na época que ele escreveu, alguns ainda viviam e outros já tinham dormido no Senhor. E ele diz, depois ele apareceu a mim, ali na estrada de Damasco, quando ele ia com toda aquela autoridade para perseguir, prender os cristãos. E o Senhor lhe aparece ali e salva Saulo, e depois muda o nome dele para Paulo. Então, meus amados irmãos, vejam provas e mais provas da ressurreição de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E nesses mais de 2000 anos em que nós estamos vivendo, da era cristã, ou, dizendo melhor, mais de 2000 anos da história da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nesse mundo. Todos nós, crentes, somos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Ele disse para nós, em Mateus, capítulo 28, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós somos testemunhas de que Jesus está conosco. A igreja gloriosa, maravilhosa, vitoriosa segue caminhando, porque Jesus é o Senhor da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja. Ainda que o mundo das trevas tenta de todas as maneiras tentar destruir, derrubar a igreja. Mas é a igreja do Senhor Jesus. E com o Senhor Jesus ninguém pode, e a igreja continua caminhando. Então, meus amados irmãos, o Senhor disse, vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E nós temos visto, os meus olhos têm contemplado o Salvador ressurreto em nosso meio. Eu tenho visto ele em nosso meio salvando pessoas que estavam perdidos, que estavam com as suas vidas destruídas, que estavam com as suas vidas acabadas. E o Senhor chega e transforma e faz daquela pessoa uma nova criatura. Eu tenho visto muitas pessoas doentes, que já estavam no final da sua existência,
E Jesus Cristo chega e restaura a saúde, levanta e faz daquela pessoa uma pessoa com muita saúde e vive muitos anos aqui ainda. Eu tenho visto com meus próprios olhos Jesus Cristo batizar com o Espírito Santo os crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, e os crentes em pleno 2020 continuamos falando em línguas estranhas com o Senhor. Eu tenho visto, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, o Senhor operando através da vida de muitos homens, de muitas mulheres, de muitos jovens, de muitos adolescentes e de muitas crianças dentro da sua casa. Então o Senhor Jesus está conosco, nós somos testemunha de que Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está em nosso meio, por isso nós devemos glorificar o nome do Senhor. Então, a mensagem mais edificante, a mensagem mais maravilhosa que esse mundo já pôde ouvir é a mensagem do túmulo vazio. Jesus não está mais aqui, Ele já ressuscitou. A mensagem do túmulo vazio é uma mensagem de vitória. A mensagem do túmulo vazio é uma mensagem de alegria. A mensagem do túmulo vazio é uma mensagem de certeza, de convicção, de fé e de esperança. Jesus Cristo está vivo e Ele vive eternamente no nosso meio. Por isso, devemos glorificar o nome do Senhor. Então, o túmulo vazio é o berço da igreja cristã no mundo afora. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê vitória, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê da sua bênção cada dia, vez mais que passa, que possamos sempre nos alegrarmos e glorificarmos a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 15, da sua primeira epístola aos Coríntios, do versículo 14 até o versículo 19, o apóstolo Paulo nos diz assim, desta forma, olha só: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, no qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o versículo 20, Paulo confirma: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Prezados irmãos em Cristo Jesus, nós somos testemunha de que Cristo ressuscitou, de que Cristo vive e que Cristo está no nosso meio. E o apóstolo Paulo estava falando para um monte de pessoas que não aceitavam, que não recebiam a mensagem, que não acreditavam na ressurreição de Jesus. E Paulo começa dizendo para ele pelo menos 6 motivos que, se Cristo não tivesse ressuscitado, todos nós estaríamos perdidos. E ele começa dizendo desta maneira tão maravilhosa que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria em vão. A nossa pregação, nós pregamos que Cristo ressuscitou, seria inútil. Que a nossa esperança seria uma esperança vazia. Que o nosso testemunho seria um testemunho falso. Que nossos pecados ainda não teriam e nunca seriam perdoados. Mas felizes todos os homens e mulheres que acreditam no versículo 20, mas Cristo ressuscitou. Bendito seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos em Cristo, sem a morte de Cristo, a morte teria a última palavra. Mas a última palavra não está com a morte, porque Cristo venceu a morte.
Ele morreu, tiraram ele da cruz. José de Arimateia tirou ele da cruz juntamente com Nicodemos, colocaram no sepulcro novo. As irmãs servas de Deus em Cristo foram pela madrugada para poder levar especiarias para embalsamarem o corpo do Senhor. E o texto, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, lá em Marcos, que nós fizemos a menção desse texto na nossa leitura, em Marcos, capítulo de número 16, os irmãos observam que coisa maravilhosa, o qual a Bíblia Sagrada nos diz que aquelas mulheres foram ao túmulo do Senhor, porque eram servas do Deus Altíssimo. Elas foram as últimas a se afastarem ali da cruz, quando Cristo estava crucificado e que José de Arimateia tirou o corpo de Cristo da cruz. Elas foram as últimas a ir embora. E eu glorifico a Deus que no primeiro dia da semana, elas foram as primeiras a irem na sepultura de Jesus. Que coragem, que determinação, que exemplo de fé, que confiança. Mas elas foram até o túmulo de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que, passado o sábado, irmãos, nunca antes havia havido um dia tão triste, um sábado tão terrível, um sábado tão sombrio, um sábado que parecia mais um vale de sombra de morte, um sábado de angústia, um sábado de incertezas na vida dos apóstolos e dos cristãos, um sábado de muita pressão e depressão, um sábado de dúvidas, mas o sábado passou. Irmãos, as coisas vêm, acontecem e as coisas passam. O sábado passou. Veja o que diz o versículo 1. E passado o sábado da tristeza, o sábado da decepção, o sábado das angústias, o sábado vazio, sem a presença de Jesus. Havia passado aquele dia de sábado, passou. E depois deste sábado, nunca mais houve outro tão triste como aquele. Olha só, e passado o sábado, Maria Madalena, aquela que o Senhor havia expulsado dela 7 demônios, e Maria, mãe de Tiago, e Salomé prepararam aromas para ir ungir o corpo de Jesus. Elas sabiam que José de Arimateia tinha levado aproximadamente 20 quilos de aromas para poder perfumar o corpo do Senhor, para colocar naquele sepultura. Mas mesmo assim o anseio, o desejo, a vontade de fazer alguma coisa, elas foram até o túmulo de Jesus e elas levavam especiarias para colocarem sobre o corpo do Senhor e ungir o corpo do Senhor Jesus. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo. Mateus escreveu esse manhã cedo, ele usou outra linguagem, ele disse bem cedo, madrugada, antes do nascer do sol, saíram de casa. Felizes aqueles que buscam o Senhor pela madrugada. Você pode glorificar a Deus, você que está me ouvindo? Elas levantaram cedinho, cedinho de madrugada e se dirigiram até o sepulcro. Bendito seja o nome do Senhor. O sol estava nascendo, o dia estava começando a clarear. O coração daquelas mulheres estavam, irmãos, ferido, machucado, mas cheio de alegria, por ainda terem uma oportunidade de fazerem alguma coisa para o Senhor. E no versículo 3, diziam umas às outras, quem que vai volver aquela tamanha pedra pesada que está na porta da sepultura? Irmãos, presta atenção em nome de Jesus. Nós vivemos os nossos dias a dias e sempre nós estamos focados nos obstáculos. Aquela pedra na porta da sepultura era um tremendo de um obstáculo para aquelas mulheres chegarem até onde estava o corpo de Jesus. Assim também é conosco.
Nós colocamos tanto obstáculo na nossa caminhada de fé cristã, que muitas das vezes nós ficamos sem saber o que fazer. Elas estavam com vontade pela fé, estavam caminhando pela fé, estavam indo ali pela fé, mas tinha um problema, tinha um obstáculo, e esse obstáculo era uma pedra. Quem vai tirar aquela pedra? Irmãos, mas os obstáculos maiores da nossa vida são aqueles que nós não iremos tirar do nosso caminho. São exatamente esses obstáculos maiores do nosso caminho, é que Jesus remove ele para nós. A oração da fé remove montanhas. Você pode glorificar o nome do Senhor, o Senhor vem, ele age, faz um milagre e o nome do Senhor é exaltado. Então observem que elas estavam preocupadas e a preocupação chamava-se uma pedra. Aquela pedra, meus amados irmãos, eram obstáculos entre elas e até onde estava o corpo do Senhor. Mas quando elas olham de longe, elas observam que a pedra já estava revolvida. E aí o texto diz, e a pedra era muito grande. Quando fala que era muito grande, você pode imaginar o que você quiser. Era uma pedra enorme que tampava a entrada daquela gruta que foi usada como sepultura, que pertencia a José de Arimateia, ali naquele jardim onde fora colocado o corpo de Jesus. A pedra estava removida. Bendito seja o nome do Senhor. E em Mateus, no capítulo de número 28, Mateus escreveu que um anjo desceu do céu e o anjo tirou a pedra. O anjo não tirou a pedra para Jesus sair de dentro daquele sepulcro que não tinha precisão, mas o anjo tirou a pedra para quem quisesse entrar e testemunhar que o túmulo estava vazio, pudesse entrar. Você pode glorificar o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Exalte a ele, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida de todos nós e que está conosco e que nos dá vitória. O túmulo está vazio e porque o túmulo está vazio, nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui ainda a palavra de Deus ainda nos diz, meus amados irmãos, viu? Que quando elas entram, ela percebe que ali tem um ser vestido de branco, vestes compridas, e que pergunta para elas, dizendo para elas primeiro, não precisam ficar com medo. Vocês estão procurando a Jesus de Nazaré? Ele não está mais aqui. Os anjos testemunharam. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou como ele vos havia dito. Ele já não está mais aqui. Olha o lugar onde estava o corpo dele, não está mais aí. Ele já ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. E o anjo continua falando com elas dessa maneira. E dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos havia dito. Eles vão agora, sai dali. Eles recebem a mensagem. Mateus escreveu que João e Pedro vêm correndo, entraram na sepultura, acreditaram e creram na ressurreição. Mas o Senhor disse aqui nesse momento para essas mulheres através do anjo, para que elas avisassem eles, para que eles fossem para a Galileia. O Senhor estaria lá esperando eles, tinha um encontro com eles. A obra da igreja ia começar agora, o Senhor os havia instruído. O Senhor os havia treinado para a grande obra. O Senhor havia confiado naqueles homens. O Senhor agora marca um encontro com eles. E eles vão para aquele encontro com o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele se encontra com Jesus, no versículo 15 aqui do capítulo 16 de Marcos, Jesus diz para ele, idem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor estava naquele momento dando a incumbência, essa incumbência mundial na vida daqueles homens, a tarefa mais sublime da face da terra, a parte mais importante que ficou para a igreja fazer, pregar o evangelho. Quem crer, o Senhor diz, quem crer no que vocês vão pregar e for batizado, será salvo. Mas quem não crer vai ser condenado. E o Senhor olha para ele e disse, e esses sinais hão de seguir vocês. Esses sinais seguirão vocês.
Aonde vocês forem, esses sinais irão acompanhar vocês. Esses sinais vão estar junto com vocês. Vocês vão ter que usar o meu nome. Quem vai fazer o milagre sou eu que estou com vocês. Eu que ressuscitei, que sou vivo e vivo para sempre, mas eu estou com vocês. O milagre quem vai fazer sou eu, mas eu vou estar com vocês. Mas eu vou usar vocês para a realização dos milagres. Jesus diz, em meu nome, vocês expulsarão os demônios. Em meu nome, vocês falarão em outras línguas. Em meu nome, vocês pegarão nas serpentes. E se beber uma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isto em meu nome. Igreja do Senhor, se Jesus não tivesse ressuscitado, nossos pecados não tinham sido perdoados. Olha o privilégio, olha o que nós temos da recompensa, da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria te revestido de poder. Poder para você pregar, poder para você colocar a mão sobre os enfermos serem curados. O Senhor não te daria esse mistério de falar em outras línguas. Isso é poder de Deus na tua vida. Portanto, glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor vive no nosso meio. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. O Senhor ressuscitou. E em João 14, ele deixou uma promessa para nós. Não se turbe os vossos corações. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O Senhor foi, mas ele prometeu, eu voltarei e vou buscar, e venho buscar a minha igreja. Por isso, irmãos, vamos trabalhar. Jesus vem e ele vem para arrebatar a igreja. E o último desejo de Jesus, antes de partir desta terra e voltar para o céu, depois dele ter instruído aqueles 12 homens, depois dele ter pregado, anunciado, salvado, edificado, curado, libertado, pregado, ele deu a vida por nós ali no Calvário. E morreu, foi sepultado, mas ele venceu a morte, ressuscitou e está vivo para todo sempre. E agora ele reúne os discípulos, está preparado para deixar ele. O Lucas chegou a escrever de uma maneira muito maravilhosa no capítulo 24. Diz que o Senhor, tirando para fora de Betânia, estendeu as mãos sobre eles e os abençoou. Agora os irmãos imaginam, ali estava aproximadamente 500 pessoas. Jesus com as mãos estendidas sobre eles. Todos eles observaram nas mãos de Jesus e viram os sinais dos cravos. E Jesus estende a mão sobre eles e os abençoa. E quando eles estão recebendo as bênçãos do Senhor, a Bíblia diz que ele começa a subir gradativamente da terra. Ele vai se levantando. E eles ficam como que extasiados, olhando. Jesus que vai subindo, vai subindo, vai subindo. E uma nuvem do céu o ocultou. E eles ficaram assustados. 2 anjos, 2 varões de branco, aproxima deles e diz, varões galileus, por que vocês estáis assim assustados? Esse mesmo Senhor que dentre vós fosse tomado, da mesma maneira que ele foi, da mesma maneira ele voltará. Estamos aguardando a volta de Jesus. E o último desejo de Jesus, antes de partir dessa terra, foi um desejo missionário. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse foi o último desejo de Jesus, um desejo missionário. Satisfaça teu mestre. Diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pregue a palavra em tempo, fora de tempo, anuncie. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo leva para o céu. Esse foi o último desejo de Jesus que transmitiu ali para os seus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o último anelo de Cristo, ao sair deste mundo,
deve ser esse anelo de todos nós. Quando Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que crerem. Este foi o último anelo de Jesus ao sair deste mundo. Que os sinais nos acompanhem. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a tua vida. Deixa Ele te usar. Tenha poder de Deus na vida. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque Deus tem que te abençoar. Esse foi o último anelo do coração de Jesus. Esses sinais seguirão os que creres. Receba em nome de Jesus. Abraça a mensagem de Jesus. Receba a promessa em nome do Senhor e faça a vontade de Deus. Pregue a palavra, porque Jesus vai estar contigo para te confirmar os sinais na tua vida. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, nesse domingo grande, maravilhoso e glorioso, no qual nós estamos hoje relembrando a ressurreição de Jesus. Ele vive na minha vida. Eu creio que Ele vive na sua vida. Portanto, glorifica a Deus, porque o Pai te ama. Deu seu Filho para morrer na cruz no teu lugar. Jesus Cristo te ama. Ressuscitou, Ele é a primícia para que nós possamos também, através da sua ressurreição, também recebermos a nossa ressurreição. E Jesus Cristo não deixou ninguém órfão, nos deu o Espírito Santo. E o último desejo de Jesus, o desejo missionário, ide, ensinai todas as nações. E o último anelo de Jesus, que esses sinais venham nos seguir. Que Deus abençoe com essa mensagem. Que Deus se guarde debaixo do sangue dele. Que Deus se proteja no dia a dia e faça de cada um de nós missionário nesta terra. Que Deus abençoe. Antes da oração final e da bênção, nós passaremos a ouvir nesse momento a irmã Rebeca, que vai estar louvando ao Senhor com um dos seus louvores em nome de Jesus. Aconteceu.
Deus te abençoe, irmã Rebeca, por esse lindo louvor na presença do nosso Deus. Agora, nesse momento, nós iremos orar, igreja. Que nós tenhamos todos uma semana de paz, uma semana de bênção. Que o Senhor venha abençoar o nosso Brasil. Que o Senhor venha guardar. Que esse vírus seja destruído pelo poder do seu nome. E que nós possamos avançar em nome do Senhor. Meus amados irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está tão difícil nós ficarmos sem ir na igreja. Como está? A saudade mata, a vontade de estarmos juntos, de adorarmos juntos, é muito grande. Porém, meus amados irmãos, o povo de Deus é um povo obediente. E se nós somos obedientes, a Bíblia diz que nós temos que respeitar, obedecer às autoridades constituídas, nós estamos em quarentena. O Senhor vai agir em nosso favor. Espere, aquieta o teu coração, calai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Tu és bom, meu Deus, a minha alma te louva, a minha alma te glorifica, a minha alma te exalta para sempre. Abençoa, meu Pai querido, meu irmão, minha irmã, que ouviram os hinos de louvor, a leitura da palavra de Deus e a ministração da mesma nessa noite. Tiver alguém ainda não crente que vai nos ouvir, salva, meu Pai, pelo teu grande poder. Que os irmãos que nos ouviram que sejam edificados através da luz da palavra e que tudo isto seja para a glória e para a honra do teu santo e eterno nome. Pai, guarda-nos debaixo das tuas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor guardou ao profeta Elias junto ao ribeiro de Querite, depois que toda a vegetação já estava seca, e o exército do rei Acabe passava bem próximo dele e não via, porque o Senhor disse para ele que o Senhor iria escondê-lo ali no ribeiro de Querite. A tua palavra nos diz no Salmo 91 que nós devemos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo. Meu Deus, nos esconde desse mal. Nos guarda, meu Pai, debaixo do teu sangue, da tua graça e da tua bênção. Certos disso, quero te agradecer desde já, em nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, que a bênção do céu seja derramada copiosamente na vida de cada um de vocês. A bênção da prosperidade, a bênção da proteção, a bênção das realizações seja derramada na vida de cada um de vocês e a bênção da prosperidade. Que o Senhor guarde a todos vocês e livre do mal desse vírus. E que o Senhor lhe dê o pão de cada dia. É o desejo do nosso coração. E eu agradeço por esse momento em que nós estivemos juntos cultuando a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.